safe. 11 species. Blue is the last of her kind. You'll never capture her. We thought you might know someone who could help. A rescue op? What could go wrong? Hey, Blue. You know me. Come with me. You know you can't stay here. Pack your men up right now. It was all a lie! The man who proved raptors can follow orders. You never thought how many millions a trained predator might be worth? They're gonna sell them. Not Blue. They need it for something else. What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. I say we shut this whole thing down. Hey, girl. You think what I'm thinking? Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box. Blue! If I don't make it back, remember you're the one who made me come here. I'll be all right. Em mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 278. Eu sou Rafael Arinelli e o Raptor sempre foi meu favorito. Pronto, falei. Foda-se o T-Rex. Que na verdade aquilo é um Deinonychus, mas isso é uma discussão pro podcast sobre biologia da Era Cretácea. Exato. Boa noite, eu sou Lorena Montenegro e eu deixo aqui aquela frase clássica do a vida sempre encontra um meio, mas com um adendo, que no caso é a vida tá lá quieta, foi lá mexer com a vida, ela te devorou. É verdade, na verdade, era uma não vida, porque eles estavam extintos, né? Verdade. Mas digo assim, depois que, né, a Isla Nublar foi aquela cagada toda no último filme, o Jurassic World tava quieta. Foram lá mexer, né? Aí o que aconteceu? Aqui é o Henrique Risato e melhor do que ficar falando de Cavaleiros Jedi ou super-heróis e manoplas é falar de dinossauro. Olha só. Se fosse tudo junto, né, Henrique, ainda? Nossa, não ia dar certo porque a T-Rex ia comer o Thanos, ela ia comer o Han Solo. Ninguém ganha de dinossauro. Eu sou Daniel Cury e hoje a gente vai falar sobre um filme que é o spin-off da série Família Dinossauro. Ótimo. Estreando pra ser comediante stand-up, Daniel, né? Ótimo, ótimo. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos neste podcast Cinemação 276 para conversar sobre o novo filme da franquia Jurassic Park, agora intitulado como Jurassic World, né? E o subtítulo é Reino Ameaçado. É isso aí, vamos falar sobre esse novo filme que chegou agora aos cinemas, está aí arrecadando milhões em bilheteria e a gente vai falar um pouco sobre as nossas expectativas ao redor desse filme. Então lembre-se que aqui vamos dar spoiler, vamos falar sobre o filme como um todo, vamos analisar as atuações, direção, enfim, tudo que permeia o filme. Então se você não viu, pula esse podcast ou escute por sua conta e risco. E para bater esse papo, a gente está trazendo aqui a Lorena, que já esteve presente aqui ainda nesse ano, ela já gravou aqui com a gente, está de volta para trazer sua opinião. Lorena, fala um pouco de você,
né? Afinal de contas, pode ter gente que não te ouviu no outro podcast, tá vindo te ouvir pela primeira vez aqui, e aí não sabe que você é da Elviras, que você é crítica de cinema e tal. Conta um pouco de você. Então, eu tô muito feliz de estar de volta. Eu quero até pedir desculpas porque demorou mais um pouquinho do que deveria, porque eu não consegui participar do podcast do Han Solo, eu tinha tanta coisa pra falar mal do filme. Fiquei tão arrasada. Não é mal, falar a verdade, né? Porque afinal de contas tá aí, olha, deveria não deixa mentir. A voz do povo é a voz de Deus, né? É verdade. Eu estudei cinema na PUC do Rio Grande do Sul, sou jornalista. Eu moro em Belém do Pará e eu faço parte do Elviras desde 2016, que é um coletivo que reúne críticas de cinema do Brasil inteiro. Mas assim, críticas de cinema que não são necessariamente críticas de cinema academicistas, né? Ou que estão, digamos, nos meios, nos veículos. Tem algumas que também estão, mas tem muitos que são, assim como eu, tipo nerds, geeks, sabe? Que gostam de cultura pop pra caramba e que acabam mesclando esses universos, né? Eu faço parte também do Conselho Jedi do Pará, que é algo que muito me orgulha. Os Conselhos Jedi, eles são representações de fãs do Star Wars, Guerra das Estrelas, que estão em todos os estados do Brasil, enfim, todos os lugares do mundo, e são reconhecidos pela Disney. Então, eles têm, digamos assim, um respaldo para fazer eventos. Eu faço parte do Conselho Jedi também, desde o ano passado. Legal. E é só para quem quiser saber mais da opinião da Lorena, que já gravou aqui com a gente, vai lá no podcast Cinemação 262, quando a gente falou sobre Me Chame Pelo Seu Nome, e também falamos sobre Lady Bird. E a Lorena estava lá participando, falando tudo que ela achou sobre esses filmes. Então vamos bater esse papo sobre Jurassic World, Reino Ameaçado, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Depois de temas abertos, chegou a hora da gente falar sobre mais um blockbuster, talvez o primeiro ou segundo blockbuster mais valioso que este ano vai ver aí em sua frente. Jurassic World, Reino Ameaçado, chegou aqui no podcast do Cinemação para ser analisado, e quem quiser mandar seu comentário sobre o filme, como é que faz, Dani? É só mandar um e-mail para contato@cinemação.com. Aí você fala, mas eu não quero mandar e-mail, não gosto de mandar e-mail, não precisa ser e-mail. Você pode então entrar no cinemação.com e acessar todas as nossas redes sociais. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem o que você quiser. Você entra, comenta onde você quiser, a gente está de olho em tudo e a gente pode ler o seu comentário aqui no Repercussão. Então, entra lá no cinemação.com, entra nas nossas redes sociais ou então manda um e-mail e comenta por lá. Você também pode comentar no próprio site, onde você vai encontrar também os outros podcasts da casa, o Indicação e As Matildas, podcasts incríveis com muita coisa sobre cinema, audiovisual e diversão para você. Então aproveita, conhece os outros podcasts e dê o seu comentário sempre. A gente precisa muito do seu comentário, seja qual for, crítica construtiva ou elogios, que a gente sempre gosta, que inflam o nosso ego. Ô Dani, além dos comentários que são muito importantes, também tem outra questão aqui, né? Se as pessoas quiserem ajudar a gente de outra forma, de repente financeira, elas também podem, Dani? Podem, com certeza. Elas podem entrar lá no cinemação.com, no botãozinho Contribua, ou então digitar cinemação.com/contribua. E aí lá vai ter acesso a 3 plataformas diferentes, onde você pode contribuir mensalmente com o Cinemação a partir de R$1, se você quiser, né? Se você fala, nossa, mas a crise, R$1 por mês já tá ótimo, ajuda a gente muito. Então você entra lá no cinemação.com/contribua, escolhe o que melhor couber no seu bolso, escolhe baseado no retorno que você vai ter, que tem vários presentinhos de acordo com o dinheiro que você contribui todo mês, e aí você vai virar um patrão ou uma patroa do Cinemação e já vai entrar pro nosso grupo do WhatsApp, que a galera adora. E estamos com uma campanha exclusiva do Cinemação, uma campanha de 6 anos do podcast Cinemação. É isso mesmo, você que está aí ouvindo esse podcast pode ganhar aí um pôster exclusivo do Cinemação na sua casa. Como faz isso? Avalie o Cinemação no iTunes e ganhe esse pôster. Você vai ser sorteado e aí você pode ganhar um desses pôsteres na sua casa. Vamos sortear 4 pôsteres. Como faz para ir no iTunes avaliar? Muito simples. No post deste podcast, você vai ver que lá tem um botãozinho chamado
iTunes. Você clica lá, vai te jogar pro iTunes e aí você vai clicar que você quer nos avaliar. Você vai lá, clica em avaliar, review, e aí você vai colocar quantas estrelinhas nós merecemos e vai escrever alguma coisa. Feito isso, o iTunes vai processar seu voto e vai colocar lá dentro do nosso canal no iTunes. A gente vai ver as pessoas que nos avaliaram e aí vamos escolher 4 pessoas e essas 4 pessoas vão receber posters em suas casas. É isso mesmo. Agora, você que usa Android, de repente fala, eu não tenho iTunes, eu só uso Android e tal, não quero fazer iTunes para avaliar vocês e tal. Tudo bem, não tem problema. A outra maneira é só você ir nas suas redes sociais e compartilhar o seu episódio do podcast favorito e marcar a gente. Você marca, a gente é notificado que você nos marcou, a gente vai anotar o seu nome com o seu podcast favorito e você vai fazer parte desse sorteio. Super simples, super fácil, muito mole para você ganhar um pôster na sua casa exclusivo que ninguém tem. Essa campanha está sendo feita apenas no podcast e no Instagram Stories. Então vai lá e participa, porque no dia 10/7 nós vamos sortear estes posters. Então vai lá, avalie o Cinemação no iTunes, compartilhe o seu episódio favorito do podcast nas suas redes sociais e ganhe um pôster na sua casa. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, recebemos aqui um comentário muito legal da Thaís Alves, e ela escreveu no nosso podcast 277 Turismo Cinematográfico, um podcast sensacional que a gente fez aqui, cheio de podcasters. Então foi muito bacana o papo que a gente teve, com dicas de viagem e tal. Cara, tá incrível, sério. Se você gosta de viajar, escuta esse podcast, porque inclusive tem dicas lá de como você pode ir para os seus destinos favoritos. E a Thaís escreveu o seguinte: desde o podcast sobre Mulher Maravilha, toda semana espero para escutá-los, e vocês não sabem a alegria de poder ouvir sobre esses dois assuntos que adoro, cinema e viagens. Minha paixão pelo cinema começou através dos filmes do Woody Allen, lançado nos anos 70 e 80, mostrando uma Nova York menos turística. Tem cenas deste filme que são tão marcantes para mim que não saem da minha cabeça. Esse ano terei a oportunidade de visitar Nova York e nem consigo expressar o quanto estou emocionada de ver tudo aquilo de perto. Talvez até chore quando ficar de frente a Queensboro Bridge, me imaginando dentro do filme Manhattan. Espero um dia visitar também Viena, que é o cenário dos filmes Amadeus e Antes do Amanhecer, e também a Nova Zelândia, que é a própria imaginação do Tolkien retratada nos filmes do Senhor dos Anéis. Abraços e continuem fazendo um trabalho diferenciado na internet. Cara, que sensacional esse comentário da Thaís. Thaís, tenho certeza que você vai sim se emocionar. Eu fui lá em Nova York quando eu estava no Madison Square Garden e olhei todas aquelas luzes, eu me emocionei só de estar lá. É incrível a gente ter essa sensação da viagem. E eu tenho um comentário super completo e super legal do Paulo Roberto Galiac lá no podcast 276, que foi o Grandes Vilões e Onde Habitam, né? Que a gente falou de vilões. E ele falou assim: essa referência de vila para descrever vilões é muito bem explicada pelo vilão O Rei das Sombras, ou o Amal Farouk, na ótima série Legion do Universo Mutante, que aliás X-Men tem ótimos vilões como o Magneto, sobrevivente do Holocausto. Interessante explorar sempre essa complexidade e passado dos personagens sem o simplismo da vida em preto e branco, com várias tonalidades de cinza ou mais algo yin-yang. O fantástico Penny Dreadful, que mostra que o conceito monstro é muitas vezes questionado. A multidão amedrontada é muito mais monstruosa. Lá um destaque excepcional é o monstro ou a criatura de Frankenstein. Caliban e o John Clare é um ser que é mais vítima do que seu criador no embate até religioso de criador e criatura. Um é o demônio do outro. A construção de toda a saga Vanessa Ives na série, como uma personagem condenada, explora isso de forma incrível. E isso não tem só nas mídias, cinema e séries, como até em games tem complexidade. No Assassin's Creed, que eu sou fã, confesso, essa é uma característica da saga. Se envolve o conceito questionador se os templários são vilões e os assassinos são heróis, que não é bem
por aí tão simples, já que logo no primeiro vemos a dualidade da Irmandade com desejos do poder pelo Al-Mualim, replicado posteriormente pelo Abbas Sofyan. E aí ele termina falando, ele fala vários personagens aqui, gente, sobre o que sobra até pro Shay Patrick Cormac, que é um protagonista cheio de ambiguidade em sua história. E ali mostra também um outro lado nem tão altruísta dos assassinos ou a Irmandade. E por fim, a parte da culpa da Irmandade em criar Jack o Estripador, um dos melhores vilões da saga, em uma DLC. Então o Paulo Roberto fez um baita de uma análise super complexa, ele cita vários personagens, é muito bacana, e ele ainda no comentário lá no podcast 276 tem também vários vídeos que ele exemplifica com o que ele tá falando. Então se você quiser saber mais de vilão e ver essa análise super bacana do Paulo Roberto, é só você ir lá no podcast que você vai conseguir ver esse comentário dele com os vídeos, é bem bacana. So, what are you dating, like an accountant now, or Owen, ventriloquist? stop it. You love a dummy. This is not why we're here. You can blame me, try to shame me. I know why we're here. I'll care. A rescue op. Save the dinosaurs from the island that's about to explode. Those will love you. What could go wrong? Chegava aos cinemas no dia 21 de junho de 2018 o filme Jurassic World Reino Ameaçado. Esse filme que veio aí, né, como o quinto filme da franquia Jurassic Park e o segundo filme da trilogia Jurassic World, né? Praticamente aí tudo indica que vamos ter mais um filme em breve. Também tivemos a volta aí do Jeff Goldblum, tivemos lembranças, né, do que foi o Jurassic Park antigo e tal, então um filme muito nostálgico e que chegou aí repleto, né, de novidades pra gente, assim, principalmente nessa questão nostálgica, né. Filme feito aí com 170 milhões de dólares e que já arrecadou nas suas bilheterias 340 milhões de dólares, que dá aí mais ou menos 1,2 bilhões de reais no mundo todo, né, sempre bom lembrar isso. E é muito provável que essa semana o filme já bata os seus 400 milhões e se torne aí uma das grandes bilheterias desse ano. Certeza, Rafa. Ele não estreou ainda. Sim, então, isso que é mais impressionante, Dan, porque a maior quantidade dessa grana vem da arrecadação da China, e ele já é a segunda maior bilheteria de estreia no ano na China. E esses números são impressionantes justamente porque ele ainda não foi lançado nos Estados Unidos. Inclusive, ele está sendo lançado, a data oficial de estreia dele é a mesma data desse podcast, né? No dia 20, né? E esse podcast tá saindo no dia do lançamento nos Estados Unidos. E ele só chegou aqui um pouco antes, porque teve uma pré-estreia muito grande, né? Na verdade, graças à Copa. Foi a Copa que fez a galera falar, não, peraí, vamos lançar antes pra não pegar a galera na Copa tanto e conseguir fazer mais bilheteria e tudo mais. Então, é extremamente motivador, né, pros seus produtores e tal, ver esses números, porque assim, o filme ele já se pagou, já dobrou seu faturamento e já é a segunda maior arrecadação lá na China. Então assim, é um filme que realmente mora no coração de vários cinéfilos, né? Muita gente vai lá para ver seus dinossauros e tal, como o Henrique já mostrou, né, na sua frase de abertura. Mas Dan, diz pra gente então, quem é que foram os responsáveis, quem é que está aí nessa ficha técnica desse filme que já tá arrecadando milhões aí e corre para ser uma das maiores bilheterias do ano? Então, o filme é dirigido, o primeiro foi dirigido pelo Colin Trevorrow, né? E esse filme dessa vez, ele vem com o roteiro do Colin Trevorrow e o roteiro do Derek Connolly, que também fez o roteiro do primeiro Jurassic World, né? Que quando voltou a franquia, fez o roteiro do Kong lá. Só que dessa vez ele vem dirigido pelo J.A. Bayona, ou J. A. Bayona, né? Porque ele é espanhol, que é o espanhol que dirigiu O Orfanato, O Impossível e 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Ou seja, o cara tem aí
aí só filme bom, né? Só filme e bom. um de cada estilo, totalmente diferente, né? Sim, exatamente. Um terror, um filme de desastre. Isso, exatamente. E ele vem aí, né, com toda a experiência, né, e todo o conhecimento que o Bayona tem. A direção de fotografia e a montagem são de parceiros do Bayona também. Então a direção de fotografia é do Oscar Faura, que fez os filmes do Bayona também, a fotografia dos outros filmes dele. E a montagem é do Bernard Villaplana, que também é, enfim, espanhol. Ele fez os filmes do Bayona, ele fez também a fotografia do Labirinto do Fauno, junto com o Del Toro, né? Na trilha sonora, a gente tem o Michael Giacchino, que faz trilha sonora de tudo no momento, né? Ele é o novo John Williams. É o novo John Williams. Ele tem desde Homem-Aranha, Star Trek, tudo que é no Planeta dos Macacos novo, o Divertidamente, os Incríveis 2 que vai sair agora com trilha sonora dele. O cara faz tudo. Sim. E no elenco, a gente também tem, além do Chris Pratt, que é o novo, inclusive nesse filme ele tá meio, como fala, duro de matar, né? Até. Mas ele tá... Ótima comparação, ótima comparação. Eu gostei. Ele é o novo... Você quer dizer Han Solo, tô brincando. Mas enfim, além do Chris Pratt, a gente tem a Bryce Dallas Howard, o Ted Levine, o Toby Jones, James Cromwell, o B.D. Wong, o Rafe Spall, a Daniela Pineda, o Justice Smith, a Isabella Sermon, que faz a menininha, né, do filme, que ganha um destaque bem grande, a Geraldine Chaplin, que é filha daquele ator lá, que vocês talvez tenham ouvido falar, né? Diretor. Isso. E o Jeff Goldblum, que vem aí reprisar o seu papel da franquia toda, né? Os dois voltam. Park, né? O Jeff Goldblum no papel do Ian Malcolm e o B.D. Wong, que é o Dr. Henry Wu, que ele tá desde o Jurassic Park, daí ele voltou no Jurassic World, ele voltou agora de novo. Sim, exatamente. E tem uma homenagem, e claro, não tem o ator, porque né, não teria como ter, mas tem uma homenagem, né, ao Richard Attenborough, né, que faleceu e que foi o John Hammond, que foi super importante pra toda a história, né? Você sabe que a gente já tá chegando numa época de que essa sua frase de que não poderia ter vai cair por terra em breve, né? Então já Então até pelos produtores, se quisessem fazer o que eles fizeram pro Peter Cushing, é isso aí. Isso, Tarkin, né? Exatamente. Agora, Dan, eu acho que tem dois nomes importantes da gente citar aqui na ficha técnica também. O primeiro deles é o Dennis Murray, que é supervisor de efeitos especiais. Ele é especializado em movimentos de dinossauros e tal, e ele esteve trabalhando no primeiro filme. Ele fez muito daquela parte robótica e tal, junto com Spielberg, né? Então, ele volta para esse filme, ele não tinha feito os outros, ele volta agora. E outro nome interessante, também da parte de efeitos especiais, é do David Vinkery. É também supervisor de efeitos especiais, que esteve presente em Jason Bourne, Missão Impossível, Harry Potter, A Relíquia da Morte e tal. Ele chega aqui, ele estreia nessa franquia de Jurassic Park com um olhar totalmente de fanboy, assim, porque ele conta que ele ia assistir os primeiros filmes, né, que ele não trabalhava ainda na parte de cinema, e ele ficava arrepiado de ver aquilo. Então, formou uma dupla aí de supervisores de efeitos especiais muito interessantes, porque a gente tá falando de um cara que tem uma veia totalmente moderna, que pega muito da parte de efeitos visuais, né, de hoje em dia computadorizada, e a gente tem também o Dennis Murray, que é o cara do animatrônico, sabe, da textura, do movimento e tal. Então isso eu acho importante da gente colocar aqui, principalmente por conta da qualidade dos dinossauros que a gente viu, né? Boa, sensacional. O Murray, na verdade, é um dos caras da Industrial Light and Magic, né? Ele, enfim, trabalhou durante muito tempo lá, que é, enfim, uma das empresas que o Lucas também fundou e que é responsável pelos efeitos, né? Exatamente. Jurassic Park, quando foi lançado, ele ditou depois uma regra, né? Ele foi uma grande referência em termos de efeitos especiais e tal, inclusive por conta dessa empresa, né? Que a gente chama, né? De ILM, né? É muito interessante da gente ver exatamente isso, essa evolução, porque existe um conceito por trás dos dinossauros que é uma coisa muito única de Jurassic Park, né? Que a gente não vê em outros lugares e tal, mas é interessante eles irem pensar essas coisas de raiz
filmes e aí entregar o filme para um diretor espanhol que tem como característica essa câmera mais intimista, que tem essa, sabe, que ele aproxima muito, né, dos dinossauros, vários planos detalhes de dinossauro, aquela câmera bem focada no olho e tal, e aí vão atrás de um diretor que tem essa proposta de ser um cara mais experimental, assim e tal, e também ter, né, no seu lado, 2 supervisores de efeitos visuais que têm experiência, né, e essa mescla de juventude e experiência, né, com os dinossauros. Então, eu achei super legal essa mistura dessa parte técnica, né, sem falar do Spielberg também por trás, do Trevorrow por trás e tal, que também acrescentam a história, né. Agora ele é produtor executivo também, né, na verdade, desse filme, não é isso? A ideia de assinar o roteiro, eu acho que ele assume agora como produtor executivo. É, também. E, assim, sendo um pouco desse olhar, digamos, do próprio Spielberg, né, dentro da franquia, porque é um pouco disso que tu falou, quando o Jurassic Park surge, ele surge também para estabelecer, tipo, um novo patamar e quebrar paradigmas em relação a filmes de efeitos, né, e os antigos filmes de movimentos, animatronics, assim, desde a época lá dos filmes da década de 60 ali, sabe? Do Hércules, do Jazão e os Argonautas, aquelas coisas que eram meio toscas, mas pra época eram efeitos. Era tudo em stop motion, né? Stop motion. Então, como que, na verdade, o Jurassic Park vai mesclando, né? Exato. O animatronic, que é quase artesanal, com os efeitos que, pô, eles elevam isso a outro patamar, né? E aí, como que o Bayona, que é um cara que tá antenado também com esse cinemão, vai lá e faz um filme que é um filme de terror, no final das contas. É um baita de exercício de gênero, mas que usa de todas essas ferramentas aí do bloco clássico. Que o Spielberg ajudou a criar. Exatamente. Sim. Só pra citar uma coisa, o que mais me surpreendeu nesse filme, assim, claro, tem tudo, mas a cena que eles homenageiam até o clássico, que é quando tá lá a menina, né, que chega e ela vê, como que chama o pescoçudo, né? Eu nunca lembro o nome de dinossauro, eu sou péssimo para nome de dinossauro. O brachiosauro. É minha consultora aqui, que é a minha filha. O pescoçudo é o brontossauro, é isso? Brachiosauro. Adorei sua filha já. O brachiosauro, a hora que ela vê, é uma homenagem, né, ao primeiro filme, claro, é um negócio muito claro. Tem várias homenagens, né, Dan? Não, tem várias, essa é uma delas, mas assim, eu fiquei abismado com, assim, você vê os caroços, porque no antigo você não via tanto detalhe, a câmera era até um pouco mais afastada. Nesse você vê, tipo, caroço no pescoço, você vê uns detalhes da pele, sabe, que é uma coisa que lembra um pouco dos elefantes, né, que provavelmente, com certeza se inspiraram, né, na pele dos elefantes, mas é um negócio, assim, pra mim foi tão absurdo aquilo, você via as veias e os nervos passando, sabe, eu achei meio David Michelangelo no cinema, eu achei genial, assim. Agora eles podem e aí toca só tema, né, de John Williams, aí fica nossa. Sim. Nossa, tudo mexe com sentimento. Agora eles podem diferenciar mais um dinossauro de outro, deixar... Porque, por exemplo, no Jurassic Park, aquela hora tem a cena clássica lá do Dr. Grant com as 2 crianças correndo, vê um monte de dinossauro lá, dos galimimos correndo atrás, né, eles se escondem atrás da árvore. Era tudo igualzinho, feito por computador. Tipo, um dinossauro idêntico ao outro. Era simplesmente multiplicado. Agora, não. Eles conseguem pôr detalhes diferentes. Até o que a gente vê desde o Jurassic World do filme anterior, a T-Rex com as cicatrizes vindas da luta que ela tem com os Velociraptors no final do Jurassic Park. Então, esse preciosismo de detalhe, nossa, eu fico alucinado aqui. E fora que você tem realmente essa parte da direção, né? Porque a gente tá falando de um diretor que ele preza muito por essa qualidade de fotografia. Então, quando a gente vai ver os filmes dele e até o lance que ele teve, né, com terror e tal, você vê essas pitadas que ele dá ao longo do filme, né? Você tem momentos ali de, tipo, da grandiosidade, né? 7 minutos, por exemplo, pra meia-noite, é um filme que você tá falando de um monstro enorme, né? Uma árvore e tal, e ele não pode ficar dando exatamente todos os detalhes daquela árvore. Então ele trabalha muito assim com a câmera de perto, você chega muito perto do monstro e tal. E aqui a gente vê ele repetindo essas fórmulas justamente para te mostrar, primeiro, a qualidade, né, obviamente, mas também para te trazer esse ar intimista com o dinossauro. Tipo, só, você tá vendo esse dinossauro que você já conhece esses caras aqui, você já viu eles lá atrás em outros filmes e tal. Então eu posso te apresentar alguma coisa diferente
diferente aqui, eu posso te apresentar mais dessa textura, eu posso te apresentar mais desses dentes, eu posso te apresentar mais dessa pele, e aí você vai se afeiçoando cada vez mais por eles, porque você já entende quem eles são, só que agora você tem essa riqueza de detalhes, assim, que é impressionante, realmente. Ou mesmo aqueles personagens, aqueles dinossauros que a gente não conhece ainda, né? Por exemplo, quando ele apresenta o Indoraptor lá, que é, né, um dinossauro feito da cruza do Raptor com Indominus Rex, que era o bichão, Indominus Rex, desculpa. E a menina. Que era o bichão do Jurassic World. Ele apresenta de uma maneira diferente, né? Quer dizer, ele foca muito nos olhos, naquela bocarra cheia de dentes, né? Nas garras. A gente, assim, são raros momentos que a gente vê o bicho de corpo inteiro. A gente vê muito mais esses detalhes dele, e os detalhes quase na penumbra, quer dizer, que é pra dar muito essa impressão mesmo, né? De papão ali que tá guardado. Como o Tubarão e Alien o Oitavo Passageiro. Eu senti isso assistindo. Sim. Ele esconde, né? Você vê pedaços, daí você vê o bichão inteiro depois. Não, e você vê justamente essa assinatura do diretor, por exemplo, quando o bicho tá em cima do telhado, você vê o contorno dele. Você vê a assinatura dele quando você tem esse dinossauro com o pescoço grande, né? E ele tá na ilha, e aí sobe aquela fumaça, e você vê só o contorno dele daquela fumaça. Aquilo ali é muito poético, sabe? Uma das melhores cenas do filme. É incrível. Então, mas isso é muito eu vejo muito desse olhar desse diretor, sabe? Ele é um cara que ele gosta dessa experimentação e tal. E eu acho que foi uma escolha muito acertada aí pra dirigir o filme. Acho que foi muito feliz e acho que ele tem uma certa ousadia, assim. Até fazer uma comparação que eu fiz na minha cabeça, vou voltar de novo pro Star Wars, mas é muito breve, porque assim, como é uma saga longa também, assim como Star Wars, de certa forma, o Jurassic World, claro, tem menos filmes, mas eu digo assim, quando eles fizeram o Jurassic World, por exemplo, que é de 2015, não é isso? 2015, 2016. Isso. O que eles fizeram, e aí o Colin Trevorrow, né, eu acho que muito mais como essa pessoa que tem essa incumbência de ser o diretor com a cabeça de produtor, está pensando ali já nos produtos de merchandising, toda essa narrativa transmídia, ele apostou numa coisa muito mais segura, que era: eu vou reapresentar aqui o Jurassic Park para a nova geração. Então eu vou fazer basicamente os mesmos arquétipos, né? Sim. Eu vou ter, tipo, um especialista, um cara destemido, quer dizer, é o Dr. Grant, é a personagem da Laura Dern, que eu esqueci o nome dela agora, enfim, que é a pessoa mais da academia e tal. E aí eu vou ter eles e as crianças, claro, tem que ter crianças, numa situação limite, assim, de vida ou morte com os dinossauros. O filme é basicamente um remake, de certa forma, né, dentro da, digamos assim, da concepção mesmo do arco dramático da história, né, da narrativa, que o Jurassic Park. Exato. E aí, quando ele... da força, que não deixa de ser também uma releitura de Star Wars para as novas gerações. Aí já com O Último Jedi, que muita gente critica, mas eu acho sensacional, por exemplo, que o Rian Johnson, ele tem um salto de fé, assim, ele resolve fazer uma coisa completamente fora do que estava se esperando, né, e fazer um filme mais ousado. Eu acho que o Bayona, de certa forma, também não é muito diferente. O que ele faz nesse Fallen Kingdom é ousar, porque ele sai de um filme de aventura mais aberto para um filme quase de gênero de terror, e que ousa em alguma dessas acepções, né? Então, assim, ele é um filme mais assustador, tem menos, por exemplo, pessoas sendo decapitadas e membros e tal, mas eu acho que a sensação do perigo é muito mais presente. Sim, sem dúvida. A cena da água é muito assustadora. Muito, a hora que eles estão naquele giroscópio, sei lá, e tipo, quase se afogando, aquilo é bem angustiante mesmo. E, tipo, tem dinossauro ali, são eles. E né? não tem dinossauro, exatamente. A gente teme pela vida deles, né, dos personagens, assim, de fato. Proximity alert. Something's coming. Where does that tunnel lead? Well, it connects to the rest of the park. Claire, it's the T-Rex. It's the T-Rex. Stop! It's not the T-Rex. Probably. Probably? Deep breaths, Franklin.
Agora, aproveitando esse momento, reflexão sobre a história, Henrique, diz pra gente, então, qual que é a sinopse desse filme, onde que ele se passa, como que ele se encaixa, né, dentro dessa cronologia, né, de Jurassic Park, Jurassic World e tal, enfim. Beleza. Bom, Jurassic World, o Reino Ameaçado, conta aqui. 3 anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na Ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença de humanos, apenas os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão. Deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire, personagem da Bryce Dallas Howard, convoca Owen, o Chris Pratt, a retornar à ilha com ela. E esse é uma sinopse que eu acabei de ler, que o Rafael tirou. Que eu te mandei. Nem percebeu, não, foi tão fluido. Uma coisa que eu ia comentar sobre a questão do roteiro, assim, que eu acho que já é uma questão, outro elemento de ousadia, de certa forma. Porque ele é um roteiro que tem vários clímaxes, né? Assim, ele é quase que 2 filmes, né? Então ele tem um filme de aventura lá na ilha, né, assim, chamado pra aventura, vai pra aventura na ilha. E aí depois ele tem toda uma questão de terror dentro da mansão, né, com outros, e é quase que outros vilões, né, você muda de vilão, é quase que 2 filmes, assim, e eu gostei muito disso, porque quando você acha que tá acabando, ele tem mais coisa, e não é cansativo, eu pelo menos não achei, eu acho que isso é legal, assim, sabe, é quebrar um pouquinho, é tirar um pouco aquele roteiro muito classicão, muito batido de grandes aventuras que são um único arco, e ele tem 2 grandes arcos. Eu confesso pra você que eu concordo em partes com isso que você tá falando, mas eu acho que o roteiro, ele se baseia muito em várias coisas clichês, assim, tipo, o começo dele, quando a gente começa que você tem aquela parte... mas pra mim cansa. Pra mim cansa. Às vezes quando eu vou ver essa repetição, né, de histórias, assim, pra mim vai cansando. Então, por exemplo, quando ele começa o filme indo ali, né, pro fundo do mar e não sei o que, nossa, eu tava achando tão interessante aquilo, toda aquela sequência e tal. Quando sai daquilo e vai pra Claire, e aí vai pro recrutamento, e vamos voltar pra ilha e não sei o que, pra mim aquilo já era uma coisa assim, tá, eu já entendi. E aí o fato de você ter, de novo, um grande executivo querendo lucrar com os dinossauros e não sei o que, tipo, todas essas motivações que o roteiro vai criando, eu acho já meio batido, entendeu? Eu acho que o filme, ele não é cansativo, porque a parte de aventura, de suspense, a parte de direção dele consegue sustentar a história, mas o roteiro em si, eu acho que foge. Vir de novo com um bicho que é geneticamente modificado e não sei o que, entendeu? Em relação aos personagens, eu também acho que essas críticas são super válidas, eu concordo com elas. O que eu falei foi basicamente aos arcos, sabe? Você entende que você poderia ter um único filme só com eles indo pra ilha, entrando no barco, e aí aquela cena linda, né, e triste do final do filme, né? Exatamente, essa cena bonita lá daquele Brachiosauro caindo e a lava consumindo a ilha, seria um final de um filme, e aí eles transformam num ponto de virada para um segundo ato que vem com mais coisa, e isso que eu achei interessante, entendeu? Mas realmente, os personagens, os vilões, aquele vilão militar lá que é mal por ser mal, porque só quer o dinheiro, e todo mundo só quer o dinheiro, dentes, né? Ele quer os dentes. Mas ao mesmo tempo em que é clichê, eu achei divertido, porque pelo menos a gente vê ele se ferrando, então é legal, é gostoso. Sim, né? Então, mas aí faz muito do que a Lorena falou, ele vai beber de novo da fórmula de Jurassic Park, né? Ele tem exatamente a mesma estrutura dos outros filmes. O ponto diz que o roteiro realmente é previsível, eu concordo. Até quando eu vi quem assinou o roteiro, eu não esperava nada de muito diferente. Mas assim, eu acho que ainda assim o Bayona consegue fazer uma limonada bacana. Também acho. E acho que o fato do roteiro ser muito previsível não estraga, de certa forma, a experiência do filme. Por quê? Porque é justamente essa colcha de retalhos que esse roteiro representa, como eu falei, ele pega elementos ali do primeiro filme de Jurassic Park, ele pega elementos do Mundo Perdido, né? Essa história de tirar os dinossauros da ilha para vender, a gente já viu isso, né? Inclusive, não é nem uma ideia autêntica. Isso aconteceu em outro filme. Aí, o terceiro filme de Jurassic Park, que eu acho que é um dos mais assustadores lá, né? Quando eles voltam para a ilha com casal e tudo, que aí os dinossauros acabam matando quase toda a comitiva, acho que aquele filme ter sido mais valorizado, já que esse filme é um remix de todos.
Eu senti um pouquinho de falta, mas talvez nesse filme, tipo, poderiam ter morrido mais personagens coadjuvantes. Eu acho que eles não precisavam ter aliviado a barra nesse ponto, sabe? Porque aí, basicamente, todos os coadjuvantes ficaram vivos, né? É claro, não vai matar as crianças e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo, acho que tem um lance legal do primeiro filme que volta, que é essa questão de, sabe, do cientista que brinca de Deus, ou do empresário que acha que é maior do que Deus, né? Que é o arco da própria Macy, da neta do Hammond, que eu acho muito bacana, era algo que eu realmente não esperava. Né, que ela fosse quem ela é. Então, isso eu acho significativo. Agora, claro, né, o fato dela ficar ali com a Claire, com o Owen no final, é bem previsívelzinho, mas assim, tem que dar um desconto, né? Hollywood, nem tudo vai ser. Lógico. Essa fórmula de ter 2 locais, o filme já foi usado no Mundo Perdido, né? Que eles vão com aquela mesma ideia, eles vão lá pra pegar alguns dinossauros, que é o filme que o Ian Hammond aparece de novo, e depois eles vão pra San Diego, que vai o filhote de T-Rex. O que eu gostei desse filme, assim, é que ele referencia muito mais o primeiro filme e o segundo do que o Jurassic World 1. Sim. Por mais que a gente... Nossa, o Jurassic World... Eu lembro que a gente criticou bastante o filme no podcast lá em 2015, pela falta de inventividade e tal. Eu achei esse muito melhor por ter mais coisas paralelas, né? Eu vou falando isso durante o podcast. Mas assim, tipo, eu já assisti 300 bilhões de vezes Jurassic Park. Eu adorei o começo do filme, que é um começo que tem um acidente. Que aparece um mosassauro, vai lá, o prelúdio, ataca. Né? Isso, o prelúdio. Que é exatamente o que tem no Jurassic Park. Como é que começa o Jurassic Park? Ele começa com eles transportando a Velociraptor e tendo o acidente, o cara sendo devorado. Exato. Então é um espelho, né? Um reflexo que vai tendo depois em várias cenas bem escrachadas, assim, mas só esse começo eu já gostei. E tem até no Mundo Perdido, tem a família encontrando a ilha e tal, mas esse de ter um acidente no parque ainda com os funcionários, quer dizer, ninguém tá salvo. Exato. Agora, isso daí eu acho interessante, porque assim, em termos de roteiro, eu acho que a gente já deu uma boa explicação aqui. A gente não tem como esperar muito, inclusive por quem escreveu e tal, blá blá blá, e que a parte de direção realmente acaba se sobrepondo um pouco a isso. Agora, eu tenho particularmente um problema aqui, que é com a Bryce Dallas Howard, que eu não consigo comprar a personagem dela, eu não compro ela assim, sabe? A atuação dela, eu acho ela fraca, e o Chris Pratt, eu achei ele nesse filme bem tímido, sabe? Assim, bem acuado. Contido, exatamente. Tipo, toda aquela parte, assim, que poderiam explorar mais da emoção dele com a Raptor, por exemplo, quando ela vai lá pra convocar ele de novo, não sei o que, aquela coisa que a gente já tinha visto, ele meio que dá de ombros e tal, eu achei tão raso, sabe? Aquela coisa dele, viu um vídeo, aí ele já aparece no avião e tal, e aí depois ele vai atrás dela e tal, mas ele não passa também essa sensação de familiaridade, de amor com o bicho, entendeu? Eles são muito galãs, né? Ela é muito galãs, bonita, muito, assim, não é o problema é ser bonita, a pessoa feia tem recalque, dela critica quem é bonito, mas tudo bem. Né, é que eu queria ser a Bryce Dallas Howard. Mas é isso, que nem você pega o primeiro filme, o Sam Neill, Jeff Goldblum, apesar do Jeff Goldblum ser extremamente estiloso, mas eles não são assim galãs de Hollywood. Não são, Jeff Goldblum é assim, ele era pelo menos naquela época. Eu acho que nos anos 90 ele era, mas eu entendo o que tá dizendo, era uma beleza exótica. Exatamente. Eles são mais era pra ser ativistas, cientistas, assim, que nem a personagem da Daniela Pineda. Eu achei que ela casa bem com que ela falou, olha, ela é médica de uma profissão que teoricamente nem existe, que é médico de dinossauros, quer dizer, ela nunca tinha visto um dinossauro pessoalmente, mas ela tinha uma formação, tipo, de faculdade como veterinária, assim, ela fala lá a especificação dela. Acho que era veterinária paleontóloga, uma coisa assim. Algo assim, paleontóloga clínica, algo assim, médica de dinossauro. Mas no fim os coadjuvantes acabam sendo mais interessantes do que os principais, né, Henrique? Sim. Não, tirando o cara do TI, que eu fiquei torcendo pro cara do TI morrer o filme inteiro. Mas eu gosto muito chato. Ele é legal. Ele eu acho que representa, entendeu? Ele é a pessoa que tá ali e não tem nenhuma habilidade e tá torcendo pra não morrer.
Eu achei ele um pouco overacting, como... Tipo, parece o carinha lá da adaptação do Death Note, que ele dá uns berros. Ele tá sempre assustado, né? Ele tá sempre... Então, mas eu acho que ele tá num limiar, né? Ele tá sempre assustado, ele dá uma exagerada um pouco, acaba sendo alívio cômico, eu acho, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um ator que tem um carisma bacana, entendeu? Então, pelo menos ele foi bem escolhido. Talvez ele não tenha tido um tratamento tão bacana do roteiro, né? Ele poderia ter mais elementos, mas eu acho que o ator fez o que conseguia com o que tava pra ele lá, e pelo menos foi o que eu senti. Do Chris Pratt, eu acho que assim, não sei, cara, eu gosto do Chris Pratt desde do Freaks and Geeks, enfim, das séries de comédia que ele fazia. Eu acho que quando ele virou super astro aí de Hollywood, ele ficou meio canastrão, assim. Eu acho que... pode ser. Entende? Eu não sei se ele consegue mais ser um bom ator. Mas talvez ele tenha chegado no limite dele, né? Pode ser. Eu só lembro daquele filme horrível que ele fez com a Jennifer Lawrence, aquele Passageiros, minha Nossa Senhora, que é uma loucura em qualquer lugar. Aquele filme. Mas eu acho que pelo menos nesse Jurassic World, apesar dele estar realmente, o personagem dele tá meio carrancudo, tá meio dissonante do que é o personagem, né? Ele tá meio que deslocado, assim, tanto que ele faz poucas piadas, né? Tá realmente, não sei se ele foi bem trabalhado realmente nesse filme. Mas eu acho que pelo menos a relação com a Blue ali já entre o segundo e o terceiro arco melhora. Melhora. Me relacionar mais com eles, me emocionar. Porque, porra, a gente tem uma relação de pai e filha, né? Exato. E pra mim a relação mais dessa nova trilogia são eles dois, que ele criou ela desde pequenininha, e ela sempre vai salvar ele, ela sempre vai reconhecer, independente de qualquer processo que mostra a inteligência daquele bicho, né? Exato. Então, Mas sabe que no nosso primeiro podcast a gente até brincou dizendo assim que a Bryce Dallas Howard, ela tava no filme porque não conseguiram contratar a Jessica Chastain, né? Porque as duas são muito parecidas, e eu acho a Bryce Dallas Howard assim muito pior do que a Jessica Chastain, assim, na atuação. Eu gosto das duas. Eu gosto da Jessica Chastain, até por ela ser super militante feminista e tal. Mas vamos lá. Jessica Chastain fez como é? Caçador contra a Rainha do Gelo, que é medonho. E ela tá mal nesse filme. Então, acho que... Mas eu acho que a Bryce também não é grande coisa. Ela não é tipo a Laura Dern no Jurassic Park, que era ótimo. Isso, exato. Sim. Mas a Bryce Dallas Howard, por exemplo, aquele episódio lá do Black Mirror que ela fez... fantástico. Não, vai muito bem. Né? Vai muito bem. Então, assim, e ela foi muito bem e combinou porque... Então, acho que ela tem um pouco desse jeito, ela faz bem esse jeito um pouco exagerado, talvez, e que eu acho que talvez destoe porque no primeiro filme exigia-se dela isso, né? Tanto que todo mundo fez piada com o salto, né? Exato. Ela só usava salto no primeiro, e nesse pelo menos ela tá sem salto. E assim, eu acho que realmente esse pede algo a mais dela, né? Esse filme pedia algo a mais dela, além de gritar e ficar desesperada e ficar brava e aquela coisa meio... E acho que assim... É legal a evolução da personagem, né? Eu acho que ela era uma grande executiva e, tipo, você vê que ela cai, tipo, ela tá trazendo café pro pessoal, quer dizer, ela trabalha em igualdade, né? Assim, naquela... deve ser uma ONG. Tipo, membro de uma ONG, né? Então, isso, de preservação. Mudança de comportamento dela podia ter rolado. Até a relação dela com o homem, né? Que é uma coisa beleza. Sabe que tem que ter ali um par romântico, mas assim, parece uma coisa meio, tô aqui desocupada, vou ficar com esse doido, e ele, também, mas assim, se não sente uma conexão entre os dois, assim, é um negócio... Não, e esse lance do roteiro de tipo, não, eles estão separados de novo por causa do trailer e sei lá o que e tal, tipo, o roteiro quis criar uma sub-história ali de que eles se separaram, mas estava claro desde o começo que eles iam ficar juntos de novo, entendeu? E da mesma forma que o roteiro tenta mostrar assim, o Chris Pratt não quer voltar pra ilha, só pra ter um obstáculo, né, pra eles enfrentarem, mas pra logo depois ser quebrado, exato, né? Exato. Ele quer voltar pra ilha, 5 minutos depois estou aqui no avião. Medo que vocês. Exato. Ok.
Eu acho que o filme ele funciona muito bem quando existe toda a parte de interação com os dinossauros, né? E quando você vê que o diretor usa os dinossauros como até como monstros, como elemento de terror e tal. Então eu acho que o filme funciona muito bem nesse aspecto. Quando ele tenta se aprofundar de alguma forma nas histórias desses personagens principais, tudo soa mais artificial, tudo soa um pouco mais fraco, raso e tal, sabe? As motivações, assim, mesmo a gente tendo lá esse grande vilão, que é o executivo, que quer vender e tal, blá blá blá. Ok, pegaram a fórmula do primeiro filme, estão refazendo aqui, trouxeram um pouco mais do que foi o primeiro filme do Jurassic World, um pouco do Jurassic Park e tal, mas você tem ali a figura do executivo que quer vender e tal, que quer se dar bem. Beleza. Mas quando a gente para pra pensar no primeiro filme, quando tinha lá a cara de TI, que era gordinho também, que queria vender, né, umas amostras pra alguém e tal. Isso, ele que fez a cagada. Exato. Então, quando a gente tem esse personagem, você compra as motivações dele, sabe? Ele vende isso pra você. Aqui, simplesmente soa uma coisa de tipo... Tá. Maniqueísta. Exatamente. Maniqueísta. Eu não gostei do personagem lá do pai do Baby, o porquinho atrapalhado, deixa eu lembrar o nome. James Cromwell, que é o Benjamin Lockwood. Mas é o pai do Baby, o porquinho atrapalhado. É o tiozinho bonzinho. Eu não gostei dessa história de falar que ele era o sócio do John Hammond, e daí eles se separaram, e daí a gente descobre por quê. Porque nunca foi falado isso. Eu achei que eu não engoli essa história. Podia ter falado... do nada, né? Que não ninguém nunca falou nada dele, e o cara é um puta bilionário. Eu acho que toda essa galera do mal, digamos assim, ou essa galera rica, não foi bem trabalhada, assim. Os personagens não foram bem apresentados e bem explorados pelo roteiro. Pô, o Toby Jones é um puta ator, assim, ele tá ali como o cara do leilão, sabe? Então, tipo, é muito esquisito. Né? Mesmo o vilãozão lá, cara, ele podia ter, nem que fosse uma fala dele, assim, pro personagem do James Cromwell lá, do Hammond, do pai do Baby. Ele falando, enfim, porque, esse cara era muito pobre e ele sempre quis, ele queria ter um dinossauro. Então, mostrando que a empresa estava falida, né? Motivação. Tem que ter motivação, pô. Porque ele queria... ele estava numa empresa milionária que não demonstrava estar ruim das pernas e ele queria, não precisamos vender o dinossauro para ficarmos mais milionários ainda. Eles podiam muito bem ter usado, por exemplo, aquele cara no primeiro filme que morre no banheiro, lembra que o T-Rex pega ele lá? Podiam ter usado o sobrenome desse cara e ter falado assim, o filho dele tá aqui e tal, entendeu? Aí faria um sentido, o advogado, né? O advogado, faria algum sentido. Agora, assim, tentam pensar algumas coisas. O próprio personagem do Jeff Goldblum, levaram o Jeff nas coletivas e tal, o cara foi lá pra falar e tal, e aí eu falei, bom, então ele volta pro papel dele. Não, ele aparece lá pra dar um sermãozinho. Eu vou discordar de ti agora, porque eu acho a participação dele interessante nessa cultura da história, porque assim, é como se fosse, o que vai acontecer, como se fosse o apêndice desse filme. O que vai acontecer depois que os dinossauros tomaram conta da cidade, né? Que aí ele tá falando e tal, questionando essa questão. A ilha tinha que ser fechada e tudo, mas eu acho que não deixa de ser algo que também já tá olhando pra frente. Apesar de ele estar falando de algo do passado, na cultura do filme, tá falando por que a ilha tem que ser realmente esquecida, mas e aí eu vejo, inclusive, um ponto de contato, por exemplo, com outra franquia, que é o Planeta dos Macacos, que eu acho que deu uma desandada ali do primeiro pro segundo filme, mas que cresce no terceiro. Então, eu penso que, de repente, se eles mantiverem, digamos, essa linha de raciocínio aí, né, de como que, na verdade, essa vida arrumou um jeito, e agora ela toma conta da cidade, né, e o personagem do Ian Hammond pode voltar, do Ian Malcolm, pode voltar, não só ele, como o Dr. Grant, e de repente a gente pode ter um terceiro filme aí que feche a franquia muito bacana, pegando, todas essas gerações, até para sobreviverem, para entenderem como é que vai ser esse mundo onde os dinossauros voltaram a reinar. Então eu acho que nesse filme o personagem dele cumpre um papel muito interessante, mas muito mais de anunciar o que pode vir, assim. Eu acho que agora foi muito mais um aperitivo com ele. Perfeito. Eu espero que seja isso, não sei.
Eu posso estar enganado. Eu pensei muito também no Planeta dos Macacos, no final desse filme. Sem dúvida. Daria muito um filme pós-apocalíptico, né? Seria Dá muito pra você legal. levar pra até uma franquia toda pós-apocalíptico num mundo em que tem dinossauros, e aí as pessoas têm que sobreviver e tal, e tudo que dá pra criar a partir disso. E sobre os personagens, só pra citar uma coisa que eu ia comentar, eu acho que o Rafe Spall mandou muito bem, apesar também do roteiro ingrato. Mas eu gostei muito da forma como ele fez o personagem, né? Tudo, tipo, o roteiro é assim, é meio canastrão, né? Tipo, ele é tão mal que ele até mata o velhinho, né? Porque ele pega lá, vai sufocar ele no travesseiro. E não mostram porque não é o foco do filme, mas muito pra mostrar o quanto ele é mal. Então ele é aquele vilão meio de... E isso, ele é tipo muito mal. Mas assim, eu gostei como o ator fez. Eu acho que o ator consegue dar não exagerar tanto, mas ao mesmo tempo ter essa maldade que exigia do vilão. Eu achei bem, bem legal isso. Eu concordo, eu acho que ele destoa dos outros, né? Dignidade, né? Eu acho que é isso, ele dá dignidade pra mim. Sim. Exatamente. O que eu ia falar da questão que a gente tava falando do negócio do Planeta dos Dinossauros, que é legal que... Planeta dos Macacos. Planeta dos Dinossauros Macacos. Eu acho que pode chamar Planeta dos Dinossauros. Planeta dos Dinossauros. Seria legal. Tipo assim, tá tendo a cena do leilão e antes do Indominus 2, o retorno da ideia. Antes dele ser solto, você vê que tem alguns caminhões já com containers indo embora. Ou seja, tipo assim, ele fala, para um comprador russo. Aí logo você já vê, tipo, um caminhão indo embora da casa. Ou seja, já espalhou alguns dinossauros até ter o acidente lá e a coisa toda degringolar. E também mostra valizes, né, pastas, com um monte de, tipo, DNA, assim, com frascos, né? Até eu discuti com a minha namorada, será que, tipo assim, que nem tem uma hora que eles estão lá ofertando um alossauro jovem. Será que o cara comprava o alossauro e daí ele comprava junto o DNA pra ele reproduzir aquele dinossauro? Porque mostra a valise, mas não mostra quem tava pegando. Mas entende-se que o Dr. Wu morreu, porque aquela hora eles soltam a Blue, e tipo, o moleque lá do TI, lá, o Webb, né, que é o personagem, ele injeta sei lá o que no Dr. Wu e, provavelmente ele morreu, ó. A Blue deve ter matado ele também, que tava caindo. Então, Henrique, mas como não mostra isso, aí fica muito no campo da suposição, né? Porque teoricamente ele tá vivo. Então, às vezes misturou o DNA dele com o do dinossauro e ele vai ser tipo um homem dinossauro. Nossa senhora! Como surgem os todos os inimigos do Homem-Aranha são assim, é tipo a pessoa com DNA. Sim, eu pensei logo no Homem-Aranha, assim, sabe? Tipo... sempre. Aliás, um comentário importante, gente, o que o Trump conseguiu fazer, né? Ele fez com que os russos voltassem, não foi bem ele, né? Mas enfim, o quanto a gente tá vivendo uma era estranha, né? Tipo, os russos voltaram a ser os vilões dos filmes, né? Tipo, esses vilões típicos, né? De filmes de Hollywood, assim. Sim. Não motivos escusos. Isso, né? Agora, além disso, ele está trancando as crianças nas jaulas. Tem os dinossauros tirados da Isla Nublar, está trancando as crianças nas jaulas e separando dos pais imigrantes, né? Exatamente. Essa ficção é mera coincidência. É verdade. E muito louco, porque apesar de não ter pensado na questão dos imigrantes, né, do Trump, mas eu vi muito essa coisa de mensagem relacionada aos animais. Me lembrou até um pouquinho lá daquele Okja, né, da Netflix, que critica muito, né, a forma como se tratam os animais e tal. E pra mim foi muito isso, assim, sabe? Tipo, na nossa realidade tem gente traficando jacaré, o que você imaginar de bicho, né, de animais da natureza. Então, enfim, e os próprios animais que a gente mata pra comer, né? Como eles são tratados e tal. Eu senti, tem muito disso nesse filme, assim, muito desse tipo de crítica, né? Pra quem tiver com essa visão, né? Então, é por isso que eu acho que aquela imagem, né, do pescoçudo lá no meio da fumaça é muito emblemática, porque ela tem essa representação mesmo, né? Porque assim, você tá vendo um animal que foi trazido à vida pela mão do homem, né? Quer dizer, o homem quis trazer ele à vida, voltou à vida. A hora que esse animal retorna à natureza e tal, o homem também, né, ao meio lá, recolher os animais e tal, blá blá, você vê aquele ser queimando em chamas ali, né, e você não precisa exatamente ver ele para você sentir aquilo tudo acontecendo. Então assim, você percebe que o ciclo dele começa e termina na mão do homem, entendeu? E ele tá alheio a isso, tipo, é o homem que vai determinar se ele sobrevive ou se ele não sobrevive. Não, é a
própria natureza, né, Rafa? Não, é a natureza, só que o que eu quero dizer do homem... Vulcão. Não, tudo bem, a natureza, o vulcão, só que aquele animal não era pra estar ali, porque ele não era pra ele existir, entendeu? Sim, Então, a partir do momento que ele existe, já é culpa do homem. Aí o homem resolver tirar um ou outro, uma outra espécie e tal, porque ele quer preservar, entre aspas, ali, e aí a grande resolução ser não, eles vão pra um leilão e tal, mostra justamente isso, esse poder de decisão que o homem tem para várias espécies, e as espécies ficam completamente alheias ao nosso bel prazer, a nossa vontade da existência deles ou não, entendeu? E aí até com o que o Dani estava falando, eu me lembrei de um comentário que o Spielberg fez no primeiro filme do Jurassic Park, quando ele diz assim, que um dos grandes desafios dele foi estudar os dinossauros para que eles voltassem no filme apresentando o comportamento de animais, entendeu? Eles queriam que eles tivessem esse aspecto mais de animal selvagem e tal, mas ele queria que tivesse isso. Então, assim, eles tiveram que fazer um novo ciclo visual para eles, porque sabia-se que os dinossauros têm muitas características de pássaros e tal, então tem pena e tal. Então, eles limparam todos os animais, deixaram... Répteis, né? Isso, deixaram mais parecidos com répteis e tal, e trouxeram comportamentos realmente que ficavam muito parecidos com os animais que a gente conhece. Então o Spielberg queria dar essa familiaridade pra gente, para que a gente criasse essa empatia. E eu acho muito legal eles retornarem esse sentimento agora, mas acho que o filme perdeu um pouco da oportunidade quando você tem agora pela primeira vez essa conexão afetiva entre um treinador e um dinossauro, e aí a atuação do Chris Pratt não é tão empolgante, a conexão deles acaba sendo, sabe, não se vende tão bem quanto poderia. Exatamente, poucas cenas deles juntos. Exato. Então, assim, eu acho que toda essa parte de animais e da nossa relação com os animais, o Jurassic Park, ele sempre questionou, né? Desde o começo, desde quando foi lançado o primeiro filme e tal. E eles meio que trouxeram isso pra gente agora, porque como se trata de um filme que tá falando de extinção, como se trata de um filme que tá falando da escolha do ser humano, né, com o destino daqueles animais, então se torna um filme que a gente consegue questionar mais justamente essa nossa relação com animais silvestres e tal, que a gente não tem dentro da nossa casa, né? Uma coisa que eu acho genial, só voltando ao Jurassic Park, acho que agora quando ele fez Uma Data Redonda, né, foi em 2013, se não me engano, saíram vários documentários sobre o processo do filme e eles ficaram quase 2 anos, né, gente? Tipo, o Spielberg, o pessoal da IML, enfim, pesquisadores, estudando, na verdade, não só os dinossauros, mas o comportamento de vários tipos de animais, né, de vários segmentos de animais. E aí, para cada dinossauro que eles incorporavam à narrativa, eles tinham que fazer um estudo, desde o estudo biológico, né, até de características, aí depois eles partiam para os desenhos, aí depois dos desenhos eles partiam para essas maquetes, quer dizer, faziam maquetes, né, representações deles em gesso ou argila no tamanho, 15 centímetros, depois passavam para 1,5 metro, depois passavam para 3 metros, até 5 metros, enfim. Faziam 5 protótipos deles para irem chegando mais ou menos aonde eles queriam. Então, é um processo muito demorado, assim, é algo que a própria indústria não te permite, digamos, ter um tempo tão longo de pesquisa, né, e de pré-produção de um filme desse. Mas que, assim, pela ambição do Spielberg, a confiança também que existia ali, né, do próprio estúdio com ele, foi possível. E não é à toa que esse filme ele é tão importante para a indústria, né, não só como entretenimento, mas, assim, também como prova dessa excelência, né, do quanto você precisa estudar, conhecer realmente a matéria-prima do qual você está partindo para fazer um filme sobre dinossauro, não é só chegar e fazer. Não, e o primeiro filme ele ainda tinha 2 vantagens. A primeira é que estava na mão do Spielberg, que vivia seu auge como diretor, e que ele tem na sua essência essa brincadeira de fazer essa conexão sempre com as crianças, né? O que torna também o filme mais familiar e tal. E ele sempre teve essa narrativa muito bem construída, né? De chegar lá e conectar toda a aventura com o elemento infantil. Então isso já é muito bacana, era uma das vantagens. A segunda vantagem é que o Spielberg falou que no primeiro filme eles fizeram o storyboard do filme
inteirinho. E aí depois ele pega esse storyboard, entrega pro assistente dele, e o cara dos efeitos especiais, que no caso era o Dennis Murray, né, que voltou nesse filme agora, faz uma espécie de stop motion com todo o storyboard, com as maquetes que ele estava construindo e tal. Então o Spielberg falou que a hora que ele foi realmente pro set, pra locação, pra fazer a filmagem, ele sabia exatamente onde ele tinha que colocar a câmera, exatamente o que ele tinha que fazer, pra onde que ele tinha que se movimentar e tal. Então, tipo, o Jurassic Park realmente tem essas vantagens de ter tido um diretor brilhante. E eu acho que esse filme aqui agora se sobressai, né, o Reino Ameaçado se sobressai ao primeiro filme dessa franquia nova do Jurassic World, porque ele também tem um diretor melhor, um diretor que tem uma visão mais clara do que ele quer contar pra gente. So now we've got genetic power, so how long is it going to take for that to spread around the globe? And what's going to be done with it? It ain't going to stop with the de-extinction of the dinosaurs. I'm not sure I know what you're talking about. I'm talking about man-made cataclysmic change. What kind of change? Change is like death. You don't know what it looks like until you're standing at the gates. Mesmo na cena que o Indominus Raptor lá tá atrás da menina no quarto, a hora que ele tá por fora, você vê que a câmera dá um giro. Eu, não sei, eu vi em algum youtuber falando isso, mas depois eu reparei. Ela vai girando pra trás pra dar não uma angústia, uma vertigem na gente e tal, porque o dinossauro tá de ponta cabeça entrando no quarto, né? E daí, tipo assim, ele abre a porta, assim, na maçaneta. A sombra dele, né? Aí o vento é muito boa. Aí um pessoal até no cinema deu risada, até parece, mas peraí. É uma outra referência ao Jurassic Park, porque os raptores, eles abrem a porta lá quando eles vão pegar o Alex e o Tim, né? Sim. Não, e aquela outra referência de quando a menina entra no elevador, e aí perfeito. Ela fica lá puxando a cordinha, não vai, ela não consegue abaixar. Isso, e ele vem e bate com a cabeça, tipo, cara, e isso que eu acho, isso eu acho sensacional. Espelho, né? Faltou seu espelho. Isso eu acho sensacional, porque mesmo as referências, que é um fanservice, que é um resgate e tal, pra quem já assistiu o Jurassic Park, pra quem é fã de Jurassic Park e tal, mesmo as referências, elas são bem encaixadas, entendeu? Não é aquela coisa gratuita que às vezes a gente vê em filme de Marvel, de filme de DC e tal, que às vezes aparece lá simplesmente porque é um fanservice. Tem que fazer fanservice, encaixa aí. Não, aqui, todas as referências, elas são muito bem encaixadas. Você fica... Aquela conectada no Avengers Infinity War não é mera coincidência. A cena que tá Claire com o Webb, que eles estão naquele giroscópio lá, e aparece é um Carnotauro, que é aquele que tem os chifrinhos na cabeça, aquele dinossauro grandão. Ele aparece a cabeça dele do lado deles no giroscópio, né? E eles estão paralisados e ele para e foca o olho no Webb. Sim. É exatamente a mesma cena do primeiro filme, das crianças, né, com a luz lá no olho da T-Rex, né, no Jurassic Park. Aliás, mesmo Henrique, toda essa sequência deles nesse giroscópio aí e tal, cara, é incrível. No momento que eles vão correndo ali e cai na água, o diretor faz quase, é óbvio que não é, mas ele faz quase que um plano sequência deles saindo de lá. A câmera gira e você vê o personagem do Chris Pratt vindo pelo fundo, depois ele sobe, desce, não sei o que. Cara, é tão incrível que você que tá assistindo, você fica perdendo o fôlego. Sim. Então assim... Isso no IMAX, vocês viram no IMAX? Eu não vi no IMAX, não vi. Mas deve ser incrível. Mas eu tenho uma crítica. O 3D é bem desnecessário. Só pra eu achei. Eu não assisti em 3D. Eu também não vi em 3D. Me deu dor de cabeça, porque o filme foi longo e tal. E assim, absolutamente nenhuma necessidade. Eu não achei o filme longo.
não, sabia? Mas eu concordo, eu acho que o 3D não é nada incrível, assim, me incomodou. Você sabe que isso que a gente tá falando aqui tá me dando mais e mais a sensação, assim, que, tipo, tudo que eu queria ter visto mais desse filme era deles na selva, era deles, sabe, assim, tipo, sabe, porque todas as cenas que acontecem na ilha me deixaram muito mais empolgado, sabe, tudo que aconteceu lá. Coisa na casa. Eu gosto da perseguição do Indoraptor, a menininha. Eu acho que são cenas bem bacanas, assim. Agora, claro, tem muita perda de tempo. A coisa do leilão, a coisa do caçador lá, que o Indoraptor é o primeiro a ser devorado por ele. Enfim, são coisas que a gente já, tipo, know that's coming. Mas, assim, é isso, né? Tem que ter essas coisinhas também. Mas eu gosto dessa personagem, dessa garotinha. Eu achei muito interessante a ideia dela ser um clone. Isso é uma coisa que eu queria até que você explicasse, Henrique, porque assim, eles dão a entender isso, eles jogam isso, mas não desenvolvem, né? Então, explica pra gente, assim, é exatamente isso, ela é um clone, ele não teve, ela foi um experimento. O que eu entendi é o seguinte, o personagem do Benjamin Lockwood, ele tinha uma filha, e daí essa filha, muitos e muitos anos atrás, morre num acidente. O Lockwood, ele é o que foi sócio lá do John Hammond. Do John Hammond, exatamente. Isso. Então, pelo que eu entendi, porque assim, o que acontece na cena, a menininha, ela pega uma foto que ele sempre escondia, aí ela vê ela na foto, o Lockwood, a governanta lá, a babá dela, só que eles muitos e muitos anos mais novos. Então, o que eu entendi? E até assim, a primeira vez, ela pergunta pro avô dela, né? Você achou parecido com a minha mãe? Ele fala, parece que eu tô vendo um reflexo no espelho. Então, o que eu entendi? A filha dele morreu, e aí ele começou a pegar os experimentos, né, os testes genéticos que ele e o Hammond estavam fazendo para dinossauros, e ele ficou obcecado em tentar clonar a filha. E por isso ele brigou com o Hammond, e o Hammond seguiu sozinho e fez o Jurassic Park meio que sozinho, continuou, e ele ficou focado nesse projeto de clonar a filha. Por quê? O Hammond já morreu faz muitos anos, a gente vê no Jurassic World que o parque existe, sei lá, mais de 10 anos e tal. Tanto é que ele já tá em declínio, por isso que eles criam o Indominus Rex lá no primeiro filme. Porque todo mundo já se encheu o saco de dinossauro. E a menininha tem, acho que, sei lá, 10 anos de idade. Não tenho muita noção de criança, assim, mas... Tipo assim, você vê que ela tem 10 anos. Então, você vê assim, provavelmente ela nasceu... O Hammond, se bobear, já tinha até morrido. Então, eu acho que foi essa quebra que teve entre os dois. Por isso que, sei lá, pra mim foi assim. Por isso que a gente nunca ouviu falar dele. Porque ele mudou o foco das pesquisas. Se a gente tem o poder de clonar um dinossauro, a gente pode clonar o ser humano. E daí o Hammond falou, não, mas isso é uma linha que não pode ser cruzada. E como era a filha dele, ele vai lá, clona e é a garotinha. E só quem sabia era o Mills, que é o vilão, e a governanta. E daí é isso. Eu achei muito interessante, porque, assim, é uma coisa que eu nunca iria imaginar. E foi uma surpresa boa, assim. E faz todo sentido pra todo o universo de Jurassic Park, né? Porque, afinal de contas, os caras conseguiriam extrair lá o DNA de um mosquito e tal, e trazer várias espécies e tal. De repente, fazer um clone de uma pessoa seria uma coisa totalmente plausível. Sim. E tem a ver com a mensagem, porque, no fim das contas, é ela que solta os dinossauros. Então, é quase que uma coisa nessa discussão que hoje já tá até um pouco velha, né? Mas ainda existe essa discussão sobre a questão do, sabe assim, de clone, de o que é a vida, o que, sabe, o que deve ser valorizado, é meio do tipo assim, ela não deve ser desvalorizada ou qualquer coisa, diminuída e tal, por ser um possível clone de uma mulher, tipo, ela não ter sido gestada, vamos dizer assim. Da mesma forma que os dinossauros, que foram feitos em laboratório, entre aspas, né? Então, a partir desse momento, você tem uma discussão que precisa se ter, porque cada vez mais a gente vai ter, sei lá, ou animais sendo feitos em laboratório, sendo clonados e tudo mais. Isso tem muito já hoje, mas querendo ou não, lá surgiu o primeiro Jurassic Park, com certeza esse debate era mais presente, né? Estava surgindo. Exatamente. A governanta é a Geraldine Chaplin, fez Dr. Zhivago, que é super famosa. Que fez vários filmes com Bayona. Fez o Orfanato também. Acho que é uma homenagem muito bacana que o Bayona faz, por ela ser uma atriz fundamental para o próprio cinema espanhol, apesar de ser filha de Chaplin. A Geraldine Chaplin trabalhou muitos anos na Espanha com o Carlos Saura,
projetor super importante. Em filmes meio sobrenaturais também, que nem Cria Cuervos, Ana e os Lobos. Então acho que é uma atualização interessante que o próprio Baiona faz para as novas gerações, né? Assim como o James Corden também, que vocês já citaram várias vezes, que é o pai do beijo, um pouquinho atrapalhado. Mas, falando sobre essa questão de clonagem, então, tratar isso para um público, né, tão diverso como o público do próprio Jurassic Park, Jurassic World, claro que deve ter uma faixa etária de 8 a 80 anos que assistem os filmes, é uma maneira interessante de trazer essa discussão ética também para esse campo de entretenimento. Então, mostrar essa menina, como vocês falaram também, que não sabe muito bem o que ela está fazendo ali, e que de repente é perseguida por aquele cara super ambicioso, depois ela entende que, na verdade, ela é também, assim como os dinossauros, que não pertence àquele mundo, é uma forma bem interessante realmente de estar tratando um assunto tão sério, mas que, enfim, precisa ser tratado. A gente não está há muito tempo, acho que faz 20 anos, por exemplo, que a Dolly foi clonada, que foi o primeiro animal clonado. De lá para cá, a gente não sabe que fim levou, ou que fim está levando, ou como estão prosseguindo essas pesquisas científicas, né? Não sabe, por exemplo, se vai ter sido clonada, porque, vamos lá, quem sabe isso é quem tem poder de decisão, de barganha e dinheiro. Nós, aqui, réis mortais, críticos de cinema, de nada que saber. Não, Se bobear, eles já estão andando entre nós, viu? 20 anos, cara. Olha aí, Philip Dick, George Orwell e tudo mais, sempre falaram isso. As distopias deixam de ser a realidade, né? Que um dia vão estar. Ô Henrique, mas você acha que, por exemplo, tudo bem, foi feita essa grande revelação, falando sobre essa clonagem humana e tal, mas ela, como menina e tal, você acha que ela percebeu o tamanho da encrenca pra ela, ou você acha que não? Porque pra mim isso ficou um pouco em aberto, assim, em alguns momentos eu achei que ela percebeu, assim, que tipo, ela realmente não fazia parte daquele lugar, mas eu achei a atuação dela muito boa, né? Então, tem momentos assim que você fala assim, não, eu acho que ela, tipo, ela tá triste, ela perdeu o avô, né? Óbvio, mas você acha que ela percebeu o tamanho do significado dela pro mundo? Eu acho que ela começa a perceber a partir do momento que ela solta o resto dos dinossauros. Mas assim, é que eu não sei como vai ser o Jurassic World 3. No fim, ela vai embora com o Owen e com a Claire. A ideia, eu acho que tinha uma ideia para um Jurassic Park 4, muitos anos atrás, de ser assim, por exemplo, tipo, guerra mesmo, ou tipo, sei lá, os Estados Unidos invadindo o Oriente Médio em alguma missão e ter, sei lá, Velociraptors com metralhadora do lado, os caras usam como um animal como drone, entendeu? Eles atiram com a arma, mas o animal que vai lá atacar, ou tipo, vai num lugar, joga um dinossauro lá, joga um estegossauro no meio de um campo e o dinossauro vai destruindo pela inércia, ou pelo fato assim, de estar vivendo como um dinossauro e vai destruindo tudo. Era uma ideia que eles têm. Agora eu não sei pro próximo filme o que eles pensam fazer, que em teoria eles podem caçar os dinossauros, dar tranquilizantes e transportar eles para aquele santuário que é dito. Porque assim, ao contrário do que o Planeta dos Macacos, os macacos adquirem inteligência, os dinossauros não, eles ainda são animais. Sim, acontece que eles desequilibram a fauna, né? É que nem a gente trazer, sei lá, uma espécie de gafanhoto da África, trazer aqui numa plantação no Brasil. Meu, você acaba com a plantação. Sim, exato. Ver o mosasauro lá saindo naquela onda gigante, pegando surfista na sininha. Ele vai começar a comer, sei lá, baleia, tubarão, vai causar desequilíbrios ecológicos. Mas assim, vão ser só eles, né? Só os que os animais traíram andando lá. Porque, lembrando que todos os dinossauros são fêmeas, então eles não vão reproduzir, não é isso? Isso, só que... de reproduzir também. Exatamente. Todos, só que tem aquela valise, né? No filme, mostra bem uma pasta cheia de frasquinho. Agora eu não sei se eles conseguem reproduzir, porque pelo que eu entendi, só o Dr. Wu, Henry Wu, que conseguia fazer ele, que era tipo o mestre Jedi na clonagem, né? Então, mas no primeiro filme, você lembra no primeiro filme que ele encontra ovos? Ovos, aí ele fala assim, bom, o jeito que eles encontraram pra replicar esses animais, o resto, né, preencher o resto lá do DNA deles foi com DNA anfíbio.
que adapta a sua sexualidade por conta da própria sobrevivência. Então, no primeiro filme, eles justificam dessa forma, que o DNA anfíbio, ele acaba sendo mutável de acordo com os animais ali, né, que precisam reproduzir e tal. Então, assim, deixa uma coisa aberta, de repente, para justamente essa parte da reprodução. O que eu acho que modifica bastante, além disso que o Henrique falou, né, dessa questão deles não serem seres inteligentes e tal, que agora eles começam a tomar o mundo, é que eu acho, assim, que eles deixam duas coisas bem amarradinhas e que dá essa curiosidade pra gente ver o próximo filme. O primeiro é que a gente tá falando realmente de bestas, né, de animais, assim, que saem pra caçar, pra se alimentar e tal. Prova disso é aquela cena onde o vulcão explodiu, tá caindo lava e tal, mesmo assim, o bicho que entra lá naquele espaço lá que tem a Claire e tem aquele menino do TI, o bicho entra pra comer eles, o bicho não entra pra fugir da lava, né, o bicho entra pra comer eles. É um Baryonyx. Exatamente, ele entra, ele até toma lá uma lava na cabeça, mas azar, ele precisa comer os dois ali e tal. E enquanto eles estão fugindo, realmente correndo ao redor lá, indo em direção ao penhasco, tem um momento que também um bicho resolve que, bom, eu tô fugindo aqui, mas caralho, apareceu esses humanos aqui, vou comer eles também. E aí entra o T-Rex e salva eles. Então, assim, são animais completamente irracionais e que estão o tempo todo caçando, matando e tal, entendeu? Então eu acho que isso já é um elemento interessante. E outra coisa que eu acho que eles deixam como um ponto curioso pro próximo filme é justamente essa parte do clone, que pode ser uma coisa que venha a ser desenvolvida e pode ser usado até como solução de repente, sabe? Para que eles tentem de alguma forma frear esse avanço dos dinossauros e tal. Então eu acho que eles conseguem de alguma forma deixar algumas pontas soltas para um possível terceiro filme, né, dessa franquia, como também se eles resolverem não fazer nada, que é muito improvável, principalmente pelas bilheterias que a gente tá vendo, mas se eles resolvessem não fazer nada, o filme teria chegado ao seu final de uma forma ótima, entendeu? E tem que também considerar, assim, daí já tô no campo totalmente extra filme, mas a Universal, no mundo atual em que você tem a Disney com franquias multibilionárias, se você quer concorrer com eles, você tem que ter franquias equivalentes, quais a Universal é uma das grandes, é provavelmente, não sei se é a maior, agora não tô com os números, mas é provavelmente uma das principais franquias da Universal. Ela tem isso em Velozes e Furiosos, entendeu? Exato. E os, tipo, fonte de renda para bancar, para competir com uma Disney em termos de... Quando você é um grande estúdio, né? Em termos de faturamento. Mas assim, a tendência logo é a Disney configurar mesmo o monopólio. Eu não sei como é que tá essa compra agora da Viacom. A Viacom estava tentando comprar a Fox, né? Uhum. E aí, enfim, ela ofereceu o dobro do que a gente tinha oferecido e eu não sei quem levou, eu não estou acompanhando todos os dias. Mas se essa compra não se configurar pela Viacom, é a Disney cada vez mais ficando no topo dessa pirâmide e os outros tendo que correr atrás do prejuízo. Não, e olha só, entre as maiores bilheterias de 2017, Velozes e Furiosos 8 ficou em terceiro. Chegou a fazer 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Quando o Jurassic World foi lançado, em 2015, ele ficou como a segunda maior bilheteria no mundo, fazendo 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Então, assim, é uma franquia muito, muito, muito rentável pro estúdio. Tipo, a gente vai ter Jurassic World, vamos ter Velozes e Furiosos e tal, até não poder mais. Porque se os caras gastam 170 milhões, 200 milhões e arrecadam 1 bilhão de dólares, cara... Até eu tô filmando dinossauro aqui. Do you remember the first time you saw a dinosaur? First time you see them, it's like a miracle. You read about them in books, you see the bones in museums, but you don't really believe it. They're like myths. And then you see the first one alive. This is not your fault. But it is. This one's on me. I showed him the way. Vamos
Vamos aqui dar as nossas notas para Jurassic World, para daí a gente realmente falar aqui quanto a gente gostou desse novo filme, né? O filme que chegou agora em 2018 para ser o segundo filme dessa franquia, que se iniciou aí em 2015. Vamos começar com as notas, então vou pedir pro Henrique dar sua nota de 0 a 5, Henrique. Quanto que você vai dar para esse filme? Beleza, bom, depois de muito pensar, eu vou dar uma nota boa. Tendo em vista os outros 3 filmes anteriores, eu vou dar 3.9. 3.9, muito bom. Isso. Tipo, só pra comparação, o Jurassic Park eu dou 5, se pudesse eu dava 10. Então, eu daria 5, assim, é o top. O Mundo Perdido eu gosto bastante também, porque eu assisti ainda na pré-adolescência e tal. Filme que eu revi muitas vezes, eu daria lá uns 4.3, 4.2. E eu achei esse só um pouco abaixo, assim, menos impactante, menos marcante, mas ainda assim, muito superior ao Jurassic Park 3, muito superior ao Jurassic World. Eu acho que ele homenageou de formas muito melhores os 2 primeiros filmes, Jurassic Park 1 e 2. Exato. Eu gostei bastante da variedade de dinossauros, que nem a gente falou. Tem lá o Tiranossauro, o Velociraptor, o Mosasauro, o Estegossauro, Carnotauro, que são dinossauros bem raros, assim, você vê em mídia. O Carnotauro eram aqueles vilões do filme do Aladar. Acho que chamava só dinossauros da Disney, né? Então, os dinossauros tão super diferentes que nunca mostraram antes. Tá o Alossauro também, que é um dinossauro super legal. Eu gostei muito da variedade. O que eu não gostei muito deste filme, que me fez reduzir a nota, foi um pouco do personagem do Webb. Porque, não do personagem em si, a ideia dele é legal, eu só achei o ator muito overacting, assim como eu falei, dando uns gritos muito espalhafatoso e tal. Não gostei da questão de do nada tirar do baú um sócio do Hammond também, isso também me fez diminuir um pouco a nota, e essa repetição de criar, a gente criou um outro dinossauro híbrido e tal, eu acho que podiam ter tido qualquer outra ideia, ou simplesmente zero, né? Criatividade zero, exatamente. Do B.D. Wong, que ele quer fazer das criações dele, quer ser melhor do que a própria natureza. Exatamente. E outra, o personagem do Dr. Wu, né, que é o personagem do B.D. Wong, no primeiro Jurassic Park, você vê a hora que o Raptor tá nascendo lá no ovo, que o Dr. Grant pega, você vê que é um cara carinhoso, um cara que também é apaixonado pelo trabalho. Aí ele virou um vilão, entendeu? Ele virou um cientista maluco, tipo... Exatamente. Talvez assim, ele começou a se sentir Deus, né? Era muito que o Ian Malcolm falava lá no primeiro Jurassic Park, né? A gente tá brincando de Deus. E é meio que isso, é o cientista que acaba virando o cientista louco. Exato. Mas, apesar disso, eu acho que de todos os filmes, incluindo o primeiro Jurassic Park, ou em comparativo a ele igual, é o filme que tem a fotografia mais bonita, tipo, a hora que aparece a T-Rex e mata lá o Carnotauro e salva eles na hora que eles estão naquela esfera, e ela dá o grito, tipo, e abre o plano aberto, você vê toda a ilha explodindo atrás e ela assim gritando, é muito linda aquela cena, a cena da Brachiosauro morrendo, e tipo, você não precisa ver ela morrendo, você entende pelas sombras o que tá acontecendo, e a hora que ela some também, e aquele vermelho, preto, nossa, a cena é muito magnífica, eu achei plasticamente o filme é maravilhoso, e outras cenas também, mesmo na cidade, nossa, aquela cena final do tipo, a Tiranossauro gritando na frente de um leão num zoológico. O Tiranossauro sempre foi o rei dos dinossauros, o leão sempre foi o rei dos animais, entendeu? Contraste muito, muito legal. Então, acho que 3.9 é uma nota muito boa pro filme. Muito boa, muito boa. O que eu acho interessante da sua nota é que você vê o filme que você considera número 1 é nota 5. O filme que você considera número 2, ou possível número 2, é nota 3.9. Quer dizer, só mostra o abismo, né, do primeiro filme pros outros, né? Incrível. Sim, o impacto no cinema. O impacto. Exatamente, sensacional. Lorena, vamos para sua nota então, de 0 a 5, pode ser nota quebrada, né, como você viu aí pela nota do Henrique, né, pode ter um 3.9, um 3.75 e tal, enfim, dá sua nota. 3.75. 3.75. 3.75. Legal. Que eu acho que não é incrível, mas também não é o Jurassic World.
Que é um filme, assim, bem mais ou menos. É um filme legal para dar um upgrade para a franquia, mas enquanto filme deixa muito a desejar. Eu acho que esse, pelo menos, ele ousa. Ele traz um frescor. Por mais que ele não traga necessariamente boas ideias, mas a forma que o Bayona trabalha realmente é muito instigante. E eu repito, apesar de ele ter 2 horas e pouquinho, eu não senti muito o tempo passar. Eu acho que ele tem um ritmo muito bom. E mesmo as cenas lá na mansão, que já são, né, que é um arco final, estabilizado na própria história, mas aquela cena do telhado, toda a perseguição, na verdade, feminina, que termina na cena do telhado, eu acho muito boa, e como ela termina, de certa forma, muito semelhante ao primeiro filme, né, que é o dinossauro cai naquele grande salão, que é o grande salão onde tem, na verdade, as amostras, né, de vários dinossauros, várias etapas da própria evolução da pré-história, para algo que tinha também lá no Jurassic Park. Eu acho muito bacana mesmo. É um easter egg, assim, delicioso. E eu acho que é isso, assim, não é um filme perfeito, mas é um filme muito bom, que eu veria muitas vezes. Pô, sensacional. 3,75 então da Lorena. Dani, e você? Quanto que vai dar aí de 0 a 5 pra Jurassic World, o Reino Perdido? Eu vou dar uma nota um pouquinho mais benevolente, mas não muito, que é de 4. Nota 4 pra mim. Pra mim é um filme muito bom, assim, tudo nele é muito bom, tecnicamente, e o que me incomodou foi essa coisa de esses clichês, né, e os vilões pouco aprofundados, essa coisa meio, no fim das contas, o roteiro, né, que tem mais falhas, mas eu não vejo também como algo grave, e eu acho que justamente ele merece uma nota boa, porque a direção do Bayona e algumas saídas que ele encontra e o elenco conseguem tirar um pouco do peso desse roteiro que é mais fraquinho, que tem vários elementos que você fica, não acredito que, tá bom, eu sei que eles vão sobreviver, gente, vamos logo, né? Então, ao mesmo tempo, sabe, essa coisa fica um pouco assim, mas eu acho que a mensagem do filme, a maneira como ele trabalha o terror, né, lá naquela casa com a menina, enfim, e todas as outras saídas do Bayona, e fora as cenas de ação e tecnicamente impecáveis, pra mim, eu acho que não precisa tirar muito dele, então, pra mim, é nota 4. Muito bem, tá aí. Mas faltou mais mortes, hein? Eu acho que isso é verdade. Faltaram mais mortes. Poderia verdade. ter, né? Para um filme de, entre aspas, suspense e terror, né? Com aventura. A gente se sentir mais conectado, ter mais emoção. Exatamente, é verdade. A hora que o dinossauro come o braço do cara lá que arrancava os dentes dos dinossauros, não mostra sangue, né? Só fica ele segurando. Não mostra. É que cauterizou. É que é tipo sabre de luz que corta e cauteriza na hora. Era um dos poderes dessa dinossauro. Eu vou aumentar minha nota. É um dinossauro. Bom, eu vou fechar aqui as notas então, né? Vou dar 3,5 para esse filme. Eu acho que é um filme muito divertido. Ele tem muitas dessas qualidades que a gente falou aqui de aventura, de suspense. Eu tô dando até uma nota mais alta, assim, do meu ponto de vista, né? Porque eu acho que realmente o trabalho que o Bayona faz é incrível. Eu acho que o filme não seria metade do que ele é se não tivesse esse diretor, porque ele se apoia muito ainda nessas questões muito previsíveis de roteiro, essas tentativas de plot twist, sabe, do vilão que é bonzinho, mas não, ele é ruim na verdade e tal. Então assim, eu acho que ele se apoia muito ainda nisso, essas tentativas de criar novamente esse romance. Eu acho que o filme não precisava desse tipo de coisa, ele já poderia ter começado justamente de uma forma mais madura e tal. E acho que valeria a pena, não sei se um dia o estúdio vai ter culhões para fazer isso, mas seria legal ver um filme um pouco mais realmente sanguinolento, sabe? Pra gente sentir o poder dos dinossauros, porque eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta um pouco nesses filmes. A gente sente o peso deles, sente a importância deles e sente que eles querem caçar toda hora, mas como os personagens estão toda hora fugindo e aí pega um, pega outro ali e tal, e a gente não vê essas coisas do sangue, não vê, às vezes soa tipo quase como uma ameaça, mas que não é uma ameaça, né? Porque no final vai dar tudo certo. Então
Então, eu acho que é um bom filme de ação. Eu também acho, assim como o Henrique, eu acho que, cara, tá ali, deve ser o segundo melhor filme que lançaram até hoje dessa série de Jurassic Park e Jurassic World agora. Então, acho que 3.5 carimba aí essa nota para Jurassic World. E se a gente pegar aqui as notas do Henrique 3.9, do Dani 4, os meus 3.5 e da Lorena os 3.75, estamos carimbando para esse filme 3,79. Olha aí, o filme que chega a uma nota alta, melhor do que a média. O Jurassic World Reino Ameaçado, que ainda está nos cinemas e deve ficar por mais um bom tempo aí, até porque o estúdio deve querer bater logo os seus 1 bilhão, né, e tralalá. Então, esse filme tá aí, merece ser visto. Pra você que gosta de dinossauro, que gosta de emoção, que gosta de suspense, acho que vale a pena ir lá assistir Jurassic World no cinema, mais próximo de você. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. No detalhe da semana, aquele momento para você curtir a sua semana com uma dica muito gostosa para você aproveitar cada vez mais as poucas horas de descanso que lhe restam, não é verdade? Afinal de contas, estamos sempre trabalhando, então é sempre bom esse momento de dica. Vamos começar então com a dica do Henrique? O que você trouxe pra gente nesse plano detalhe de hoje, Henrique? Olha, eu trouxe 2 planos detalhes. Ô, louco! Já vou começar aí. E um tem a ver com o tema. Os 2 são livros, tá? Então podem separar já espaço na prateleira de vocês. Bom, o primeiro é, entre aspas, óbvio, que é o livro Jurassic Park. Sei lá se alguém não sabe, mas o Jurassic Park ele foi baseado em um livro que saiu em 1990, o filme é de 93, escrito pelo Michael Crichton. Michael Crichton, ele também escreveu Westworld. Ou seja, o cara era meio viciado em parques temáticos que tudo dá errado. E clonagem, né? E DNA, esse cara é exatamente. O Jurassic Park, o livro do Michael Crichton, ele saiu pela editora Aleph, aqui no Brasil, já tem alguns anos. E é bem legal, a história é bem legal de se ler, porque em 70% 80% é a história do filme do Jurassic Park. Mas tem lá muita coisa do Jurassic Park 2, né, O Mundo Perdido, e do Jurassic Park 3. Então, para quem conhece os 3 filmes, você vai lendo o livro, desse. Peraí, isso daqui não é desse filme, isso daqui é do outro. Mas a história em si, ela se encaixa, é uma história muito bem escrita. Mas você vê assim, você consegue sentir o que o Spielberg usou pro primeiro filme, porque tem outro livro, que é O Mundo Perdido, que eu não li, eu não sei até que ponto a história é fiel. Mas mesmo nesse primeiro livro já tem coisas do segundo filme e do terceiro filme. Que, por exemplo, a cena famosa do terceiro filme, que eles estão no barco, descendo o rio e fugindo do dinossauro, é do livro do Jurassic Park. Então, vale muito a pena aí ler pra quem quiser se aprofundar mais na história. Legal. E a outra dica de livro é um livro que eu ganhei agora de Dia dos Namorados / aniversário de namoro, que é a adaptação do filme Labirinto, de 1986, que tem a Jennifer Connelly bem mocinha, adolescente praticamente. Tem o David Bowie no papel do vilão. É um filme do Jim Henson, que era o cara que criou os Muppets, a Vila Sésamo, né? O Jim Henson dirigiu o filme e o livro, ele é uma novelização do filme, é escrito pelo A.C.H. Smith, e que é um autor, tem 82 anos, se eu não me engano, acho que ele ainda está vivo. E além de ser a novelização do filme, ele tem vários storyboards, assim, os desenhos dos goblins, que eram todos por bonecos mesmo. E ainda tem escritos do próprio Jim Henson, que as ideias que ele tinha, pondo no papel, ideias e tal. Então, assim, você tem o livro e você tem um monte de desenho.
E a história do livro e do filme Labirinto, até pouco tempo atrás o filme, aliás, estava na Netflix, mas infelizmente não tá mais. Mas basicamente assim, é uma aventura bem anos 80 da personagem da Jennifer Connelly. Ela tem que cuidar do irmãozinho dela, que é um bebezinho, só que ele não para de chorar, daí ela fala umas frases assim de um livro que ela tinha chamado Labirinto pro Rei dos Goblins levar o bebezinho. Eis que aparece o Rei dos Goblins, que é o David Bowie, né, que é o Jared, e ele leva ela, e pra ela resgatar ele, ela tem que passar por um labirinto. Então, é legal porque assim, pré-Jurassic Park, então os monstros tudo eram puppets, né, eram os bonecos mesmo, como dos Muppets. E tem lá, ó, tem o Frank Oz, que é o cara que é a pessoa por trás do Mestre Yoda, do boneco, que teve aí nos Últimos Jedi de Volta. É um livro muito gostoso, assim, e ele saiu pela Dark Side Books, que é uma editora fantástica de livro de cultura pop. Tem livro de Star Wars, tem livro de Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica. Geralmente os livros dela são capa dura, a qualidade extremamente alta, assim. Então, vale a pena. 2 livros, Jurassic Park e Labirinto. Muito bem, tá aí, então, as dicas do Henrique, um exímio leitor. Lorena, vamos pro seu plano detalhe, então, o que você trouxe pra gente nessa semana, pra fazer nossos ouvintes ficarem mais tranquilos, curtirem alguma coisa aí e tal? O que você trouxe pra gente? Então, eu vou fazer 2. Eu ia fazer só de um livro, mas aí eu vi que tem um filme tão bacana que estreou esse mês que eu queria também falar dele rapidinho. E aí eu vou começar por ele, que chama As Boas Maneiras. Ele é um filme brasileiro, não sei se alguns de vocês já viu, dirigido pela Juliana Rojas e o Marco Dutra. E ele é um filme de terror. Na real, é uma história de lobisomem. A Marjorie este ano faz uma personagem chamada Ana, que tá grávida. E ela convida a Clara, que eu esqueci o nome da atriz agora, pra viver com ela, pra ser a enfermeira do bebê. E acaba que as duas acabam se relacionando amorosamente, e conforme essa gravidez da Ana vai avançando, coisas bizarras acontecem. É um filme impressionante, é um exercício assim, muito, muito incrível mesmo, de terror pro cinema nacional, muito bem feito, a trilha sonora é incrível, o som dele é muito bom, a Marjorie este ano tá ótima. E a outra dica é um livro chamado Como Star Wars Conquistou o Universo. É um livro bem bacana, escrito pelo Chris Taylor, que saiu pela Galera. E aí ele conta mais ou menos como é que, na verdade, o George Lucas concebeu Star Wars. Aí vai falar desde, enfim, como é que ele foi lá se inspirar no Poder do Mito, do Campbell, até tipo as narrativas samurai, os filmes do Kurosawa, passando pela questão do marketing, enfim, como é que ele foi criar, por exemplo, uma gerência de marketing para cuidar do merchandising do filme, enfim, é bem bacana mesmo, tanto para quem é fã de Star Wars como para quem não é, mas quer entender como é que, né, a franquia se construiu, a primeira franquia do cinema, na verdade, como é que se consolidou e como é que os próprios filmes de blockbuster surgiram. Eu aconselho. Eu comprei meio reticente, assim, sem saber se ele ia achar legal ou não, mas como ele narra de uma maneira bem, como é que pode dizer, como se fosse um diário mesmo, né? Fica bem interessante. Essa é a minha dica. Legal, show de bola, sensacional. Mais um plano de detalhe aqui pra galera ler. E você, Dani, o que você trouxe pra gente? Vai indicar alguma coisa pra ler? Então, na verdade, eu vou indicar 2 coisas bem básicas com base na Copa do Mundo, em clima de Copa, que eu entrei praticamente hoje, que eu me senti entrando no clima da Copa, porque eu já tava trabalhando e nervoso com o Japão, porque eu queria que o Japão ganhasse. Tipo aquela coisa, né, de você gostar do time menor ganhando e tal. Enfim, basicamente é o seguinte, eu vou indicar um aplicativo, que é o aplicativo chamado Copa do Mundo 2018. Tem vários aplicativos para você acompanhar, né, as tabelinhas, as pontuações, etc. Mas esse eu achei bem legal e simples. Ele é um dos mais baixados. Descobri agora há pouco que ele foi desenvolvido no Ceará por uma equipe de desenvolvedores do Ceará. Então achei bem legal isso. E gostaria de deixar ele, então, para quem tiver... Eu achei ele da Play Store, não sei se tem para quem tem iPhone, mas é um aplicativo simples e eficiente, sabe? Te dá algumas notícias no final do dia, mas basicamente você tem acesso lá aos dados da Copa para acompanhar mesmo, né? Porque sempre você esquece, né? Peraí, quem ganhou de quem, mas o México ganhou da Coreia, não. Sabe, tipo, você vai se ajeitando depois, assim. Mas esse é um aplicativo legal, ele dá só placar ou ele dá outras coisas também bacanas?
Ele dá basicamente o placar com as rodadas e tem link para algumas notícias, assim. Ele é bem simples e leve, então é o que eu tava precisando, então eu vou indicar ele. Não tem nada de análises, nada disso. Tem aquelas tabelinhas que vem, tipo, com cada seleção e, assim, se o saldo de gol, sabe? Quantos gols tomou, quantos gols levou, etc. Umas coisas assim, mas nada demais, então quero indicar ele porque ele é simples. Então, para quem só quer acompanhar alguma coisinha da Copa, vou indicar ele. E vou indicar uma outra coisa que é muito divertido e pouca gente talvez esteja se ligando, porque como a Copa tá num horário que tá muita gente, não é no fim do dia, né? Ela tá passando no horário que a galera tá trabalhando e tal. A minha segunda indicação, basicamente, não é nem algo específico, né? É basicamente isso para sugerir que as pessoas ouçam os jogos nas rádios, né, das rádios online que tem transmissão. E tem a rádio nacional, né, da EBC, de várias regiões. Você, no site, você ouve, né, simplesmente a transmissão de alguns jogos. E também a outra rádio onde eu ouvi jogo foi a Transamérica, que também está transmitindo vários jogos, não sei se todos, pela internet, e que dá para ouvir. A Transamérica teve umas horas que eles mandaram umas piadinhas meio racistas dos japoneses. Eu já até reclamei no Twitter para eles lá. Mas fica a dica aí pra quem quiser ouvir os jogos pelo rádio, que é muito divertido, é muito bom, é muito gostoso, assim. E pra quem tá no clima de Copa mesmo, então é bem isso, né? Nada cinematográfico dessa vez. Bom, eu tenho aqui meu plano detalhe, né? Pra gente encerrar esse plano detalhe deste querido podcast aqui. São 2 também. O primeiro dele vai pra uma coisa nossa interna aqui, né? Que de repente você que tá aí pode ir curtir um pouco mais, que é um post que a gente colocou no ar aí há pouco tempo, escrito lá pelo Bruno Sork, em que ele fez uma entrevista com o Samuel Gali, diretor e roteirista do longa Mal Nosso. Muito bacana a entrevista que ele fez, fala um pouco sobre o processo, né, de criação do longa, fala também sobre o trabalho, né, nas filmagens e tal. É uma entrevista bem assim, pergunta e resposta, fala do filme, tem fotos lá do filme, fala um pouco sobre perspectiva desse diretor também com o mercado nacional. Eu acho muito interessante sempre a gente poder ter essa conexão com o diretor brasileiro pra gente saber como que o nosso mercado tá andando, né? E o que a galera tá fazendo e tal. Então vai ter link aqui no post desse podcast, vai lá e lê essa entrevista sensacional que o Bruno trouxe pra gente aí com o Samuel Gali. E o meu outro plano detalhe, também aqui na parte aqui, vou pegar, geralmente não dou um plano detalhe relacionado com o tema, dessa vez eu vou dar porque eu tô curtindo muito. No YouTube, o Omelete TV, né, que é do site lá do Omelete, pra você que está aqui e não conhece o Omelete, porque só escuta a Cinemação, por exemplo, né? O Omelete tem lá o Omelete TV no YouTube, e eles começaram a lançar agora uma série que se chama Série Jurassic Park A Evolução. E aí eles pegaram depoimentos de alguns youtubers, estão fazendo uma série explicando como que foi feito o primeiro filme. Agora eles lançaram o segundo episódio essa semana, que eles falam sobre a evolução dos dinossauros dentro da franquia, como é que eles fizeram, quais foram os efeitos utilizados e tal. Então, para quem gosta desse universo de Jurassic Park e quer ver assim quase que um documentário, né, que está sendo feito sobre o assunto, o Omelete TV lançou aí essa série Jurassic Park A Evolução, que está sendo muito bem feito, muito bem produzido. Os caras foram lá nos Estados Unidos fazer, e eu recomendo para quem gosta do assunto. Chegando no final deste podcast Cinemação 278, falamos aqui sobre Jurassic World, né? Esse filme sensacional que tá aí nos cinemas, então quem quiser pode ir lá assistir. E a gente teve aqui a presença da Lorena, que veio nos ajudar aí a debater mais sobre esse filme. Lorena, queria agradecer você por estar aqui com a gente, por mais uma vez trocar, né, essa ideia aqui com a gente. Muito obrigado
obrigado por dispor do seu tempo e deixa o convite aí, quem quiser ler o que você escreve, escutar o que você tem para falar, onde que te encontra? Então, eu queria agradecer de novo, Rafa, Daniel e Henrique, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero que tenham ainda centenas de podcasts pela frente. E, assim, tenho a página do coletivo Elviras de Cinema, né? Que fica no Facebook, é Coletivo de Cinema Elviras. E eu também estou escrevendo crítica de cinema para o VFC, o Vamos Falar de Cinema. O site é www.vamosfalardecinema.com.br. É isso, brigadão. E vão assistir Jurassic World, Jurassic Park, que é muito bacana. E Jurassic Park também, né? É verdade. Em 3D o primeiro filme, então é uma oportunidade bacana. Se ainda estiver passando em alguns iniciais, não deixar de assistir esse grande filme. Sensacional. Obrigada. Sensacional. Obrigado a você. Eu aprendi muito com vocês também. Vamos de dinossauros novos. A gente agradece. Henriquinho, obrigado também pela sua participação aqui, foi demais. Valeu, Rafa, pelo convite. Muito bom falar de coisas legais como dinossauros. Até a próxima, então. Sensacional. Dan, valeu, cara. Valeu, Rafa, valeu, Lorena, brigadão, valeu, Henrique. E é isso, vamos se preparar para o próximo podcast e torcer para que no próximo Jurassic World a Blue não encontre o Chris Pratt e fale não é a mamãe, né? É isso aí. Valeu e até semana que vem. O podcast Cinemação 278 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.